Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa, aqui, ArrayList. O que é uma ArrayList? Se você olha aqui, a ArrayList, ela já inicia por letra maiúscula, né? Letra maiúscula, ArrayList, né? É um nome composto, então o L também aqui fica maiúsculo. Boa tarde, Gabriela. Tudo bem contigo? Então, ArrayList a gente já olha aqui, começa com letra maiúscula, a gente já aponta. É uma classe. Então, o que acontecia? Se trabalhar com vetores ali, ele é importante, né? Trabalhar com os arrays ali normais, né? Que a gente sempre trabalha, é importante, né? Você manipular, entender a questão dos índices, como é que se faz, alocação e tal, né? Muito importante. Mas depois, o Java, né? Uma linguagem viva ainda que vem se atualizando, né? Com o passar dos anos, com o passar do tempo, eles pegaram e desenvolveram, né, a ArrayList, e é uma das coisas que é bem importantes ali, principalmente para a gente vai trabalhar, né, mandando informações para o banco, resgatando elas, principalmente na questão do resgate, que ela é muito importante. A gente compõe uma lista de objetos, né, uma lista de objetos ali. Então, ela tem uma questão de uma maior facilidade, né, ali de manipulação. Então, os desenvolvedores já pensaram assim, ó, vamos fazer uma estrutura que seja mais fácil de manipular arrays. Basicamente é isso. No fundo lá é um array, né? Mas ele está desenvolvido dentro de uma classe e essa classe, assim como nós fazemos os métodos, né, para nos ajudar, para nos auxiliar ali na hora da gente desenvolver, a ArrayList, ela já tem inúmeros métodos, pessoal. Não vou conseguir nem mostrar para vocês aqui, sei lá, vou mostrar os principais métodos ali que tem na classe, os que a gente utiliza mais comumente, mas tem muitos métodos, pessoal, e vocês podem desenvolver os próprios métodos ali para trabalhar dentro dessa classe e sobrescrever esses métodos ali, né? Então, não tem, digamos assim, mostrar todos os métodos. Não, a gente mostra e trabalha com os principais que já ajudam bastante, né? Então, é uma classe, né, para manipulação de arrays que já tem inúmeras facilidades em relação a se trabalhar com os arrays que a gente estava manipulando ali normalmente, ok? Só que, né, vocês fazendo o curso técnico de informática, vocês também não, só conhecer ArrayList se vocês não, sem entenderem como é que funciona a indexação num vetor, ele fica vago. Agora vocês, com certeza, vão ter uma facilidade muito maior de trabalhar. Então, a primeira coisa aqui, ela também é uma coleção indexada de objetos, né? Ou seja, eu também tenho índices para controlar as posições, né, do meu vetor, ali onde eu posso tanto ler ou escrever em qualquer posição de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu quero. Outra coisa, os índices das listas são baseados em zero, assim como os vetores também, né? O primeiro índice válido é o zero, ok? Por mais que a ArrayList ele, digamos assim, ele tenta ao máximo tirar até do programador ali essa questão, que vetor ali você fica o tempo inteiro pensando em índice, né? Índice, como é que controla o índice e tal. Na ArrayList ele já quer te afastar um pouco disso, ele quer deixar você um pouco mais fácil, um pouco mais livre, né, para você programar ali, para você ter a tua independência ali na hora de programar. Então, sinceramente, são só basicamente coisas boas que tem para se trabalhar no ArrayList. Então, os métodos já estava comentando também, são inúmeros métodos que podem nos ajudar. Então, um dos detalhes ali é que ela é dimensionada dinamicamente. Essa já é uma vantagem em relação aos vetores, né? Porque o vetor, você sempre, já quando você instancia ele, você já define ali um tamanho para ele, né? Pode ser que o usuário defina esse tamanho também ali, né? Você pode pedir isso dentro de uma variável e depois cria o vetor. Mas a ArrayList, você não tem a obrigatoriedade de dar um tamanho para ela. Então, ela funciona mais ou menos assim. Se você não define o tamanho, você até pode definir o tamanho para ela. Mas se você não define, ela funciona assim. Por exemplo, eu vou armazenar 10 dados. Quando eu chegar no 10º dado, ela vai alocar mais 50% da quantidade que eu tenho. Então, vamos dizer assim, eu cheguei no 10, eu vou ter 15 posições, já 5, né, os 50% a mais ali, já vão estar alocadas, esperando ali, aptas a receber. Se eu tiver 100, vai ser 150. Se eu chegar em 1000, vai ser 1500. Se eu chegar em 100 mil, 150 mil. Se eu chegar em 1 milhão, 1,5 milhão.
Então, isso já é uma vantagem, né? Eu não preciso ficar me preocupando com a questão do tamanho da minha array list. Se for imaginar, o tamanho é o máximo ali para mim armazenar dentro de uma array list, é o tamanho que eu tenho de HD, teoricamente sobrando, né? Que ele consiga alocar ali, HD não, na memória, né? A memória ali que eu tenho para alocar essas informações ali. Então, a gente tem uma facilidade grande, né? Só a única coisa que às vezes o pessoal pega, assim, tipo, por exemplo, assim, poxa, eu preciso armazenar 1 milhão de dados, mas jamais vai chegar em 1.100.000, por exemplo. Então, daí se for imaginar que ele vai alocar automaticamente mais 50% de 1 milhão para 1,5 milhão, aí é bastante coisa, né? Então, às vezes o pessoal dá meio que reclama um pouquinho disso aí. A outra coisa também importante, que a array list também permite que você insira qualquer tipo de dado, inclusive um tipo de dado objeto, né? Que é uma questão que para você trabalhar com vetor complica, certo? Complica mais. Então, a array list tem uma série de vantagens. Ali, como é que você define? Você define array list, dá um nome para a tua array list e igual new array list, certo? Basicamente essa aqui é a definição clássica ali de um objeto do tipo array list. Geralmente o pessoal declara ele desse jeitinho aqui. Aqui, colocando o tipo do dado que eu posso receber, armazenar. Então, isso aqui pode ser um object, né, um objeto, ou pode ser um inteiro, mas daí esse inteiro eu declaro ele como integer, né, e não como o tipo primitivo int. Então, integer, o string, né, string também é como se fosse um objeto, double, né, enfim, eu posso colocar qualquer tipo de dado ali dentro de uma array list. A vantagem é justamente eu conseguir colocar objetos aqui dentro. Então, posso criar uma lista de objetos. Posso, por exemplo, criar uma lista de alunos com todas as informações do aluno dentro de uma mesma lista, dentro de uma mesma estrutura, ok? Então, geralmente se declara assim, se você quer colocar o nome não, a quantidade de elementos que você quer alocar, aí você coloca nesses últimos parênteses aqui. É como se fosse o parâmetro, né? O parâmetro que ele passa para a classe na hora da criação do objeto, para ele definir um tamanho, né? Um espaço ali de alocação que ele vai precisar ali para guardar esse valor. Okay? Então, os índices partindo do zero, assim como o vetor, você pode imaginar ele dentro de uma estrutura linear, assim como a gente sempre fazia dentro do vetor. Né? E aqui estão alguns dos principais métodos, né, que a gente pode que a gente pode utilizar. Então, o básico ali que a gente precisa é o ADD. O ADD é para adicionar um elemento, né? Ou inserir um elemento. E ele sempre insere aonde? No final. Então, sempre quando eu dou um ADD, eu só preciso chamar lá ADD1, ADD2. Ele vai adicionando sempre lá no final. Lembra quando a gente falava lá em relação até aos vetores ali, que a gente estava trabalhando, lista, pilha, eu sempre precisava ficar preocupado. A minha variável mais importante era quantos elementos eu tenho dentro do meu vetor para saber onde é que tem, né, até em que posição. Como eu digo, a array list tenta até afastar disso aí. Ele quer deixar que você tenha uma questão assim, ó, deixar isso mais no sentido menos abstrato, né? Tipo, menos abstrato, mais fácil. Do ADD, você está lá adicionando, né? O remove, ele é justamente para você tirar, para você excluir um elemento. O contains aqui, pessoal, o contains é para verificar se existe aquele elemento dentro da tua array list. O index of, ele retorna para você se um elemento, basicamente, você tá e aonde que ele tá. O index of é o índice, aonde que esse elemento tá. Então, geralmente, outra coisa aqui também importante a se ressaltar, é que você geralmente, às vezes, se usa dois métodos desse em conjunto. Você precisa de um ali, mas dentro do outro, para ele te dar o retorno ali, por exemplo, para você, para você remover, ou para você, por exemplo, dar um get ali, né? Então, é importante a gente ter isso. Ó, outro método, last index of. Last index of, ele retorna para você a última ocorrência dentro de um array list. Então, se você for imaginar o seguinte, eu vou verificando assim, por exemplo, eu quero eliminar a última ocorrência de um determinado objeto. Por exemplo, eu quero tirar o 8 dentro da minha array list, mas eu quero tirar o último 8. Então, por exemplo, o last index of, ele te retorna ali o último elemento que tem
aonde que está o último 8, por exemplo, assim, né? Então eu consigo saber. O equals é a mesma coisa lá do string, né? O string, basicamente, quando eu utilizo o ponto equals, ele está comparando dois objetos, né? No caso, duas sequências de caracteres da classe string. Então, dois objetos da classe string. Então, eu estou utilizando uma comparação. Para mim fazer uma verificação no ArrayList, eu também utilizo o método equals, certo? Para você comparar se dois objetos são iguais. Então, outro método aqui importante é o get. Se eu quero pegar e retornar ali um valor para imprimir, eu só pego e dou um get ali e ele retorna para mim, ok? Bem tranquilo ali de se fazer isso. Outro método super importante é o set. O que acontece? Qual a diferença clássica? A confusão clássica acontece o seguinte, entre o set e o add. O add ele insere no final da coleção. Agora, se eu quero colocar no meio da coleção, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar e dar por exemplo, lá, eu quero substituir o terceiro elemento lá que eu tenho, eu quero colocar um outro. Eu preciso do set. O set, a gente tem que lembrar que é para gravar um valor. No caso, ele vai sobrescrever aquele valor que eu tenho, ok? Aqui um detalhe que eu esqueci de comentar, o add, eu posso também, se eu passar o índice que eu quero, aonde eu quero, eu também consigo inserir no meio. E a ArrayList não tem aquele problema lá, por exemplo, que a gente quando inseria no meio, todo mundo tinha que caminhar uma posição para frente. O ArrayList já faz isso para nós automaticamente. A gente não precisa se preocupar. Muitas das coisas que eram chatas ali, mais complicadinhas, que você precisava de um for ali para fazer, até a impressão, vocês vão ver como é fácil você trabalhar com ArrayList. Mas é como eu digo assim, claro, se você olha a ArrayList, nossa, é muito fácil, por que a gente não só trabalha com isso aqui? Porque, claro, depois que vocês têm o domínio de se trabalhar com um vetor, com um array, o ArrayList ali é uma classe que você vai brincar com ela ali, vai ter muito mais facilidade. Outro, por exemplo, lá, o método size, retorna para você o tamanho, né? Para saber, quantos elementos eu tenho. A qualquer momento, se eu dar um size, ele retorna para mim quantos elementos eu tenho dentro da minha ArrayList. Então, é um método também muito importante. Tem outros aqui. Um dos importantes ali também, aqui o clear, agora que eu acho que eu esqueci de pular, pulei o clear aqui, né? O clear é para mim limpar toda a ArrayList. Até no último exercício lá, a pessoa comentou, mas faz um ali para limpar todo mundo. A gente precisava fazer um vetorzinho ali percorrendo e apagando todo mundo, né? Ou subscrevendo ali por zero, que acho que a gente fez isso aí. Aqui você só dá um lista.clear, acabou-se, né? O nome da tua lista ali, né? Da tua ArrayList.clear, você zerou, limpou toda ela, ok? Então, aqui para nós termos aqui um exemplo bem prático, simples, né? Por exemplo, lá, eu criei aqui uma ArrayList lista nomes, igual new ArrayList. Criei aqui uma ArrayList e agora eu quero brincar com ela, eu quero adicionar valores. Então, lista nomes.add. Lista nomes é um indexador, né? O identificador que eu tenho para minha ArrayList. Quando eu dou um ponto .add, eu vou adicionando. Então, adicionei Pedro, adicionei Leandro, adicionei Matheus. Agora eu quero remover o Matheus. Removi o Matheus. Certo? Apaguei o Matheus ali. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero dar um lista nomes.set3 Vitor. Então, aqui, teoricamente, se eu tô trabalhando aqui com o 3 eu já não tenho mais. Então, ele não vai sobrescrever o Matheus. Ele vai vir aqui e vai gravar na terceira posição, vai gravar o Vitor. Tranquilo, né? Aqui, basicamente a ArrayList, pessoal, é isso e depois a gente vai fazer um exercício ali pra gente brincar. Né? Vocês vão ver ali que é bacana. Algumas coisinhas aqui que até hoje eu acho que eu não tinha passado, mas é importante, pelo menos para vocês saberem que existem. Uma delas é o for each. O for each, pessoal, ele é bastante utilizado justamente para você trabalhar com vetores, né? Digamos que você tem. Você pode trabalhar ali. Qual que é a vantagem? O for each, ele já basicamente cria para você uma estrutura, sabe aquela questão de igual a zero e menor que tanto e mais. Então, tipo, a única coisa que aqui, por exemplo, o for each ele precisa, você coloca um for, qual que é a variável e para qual é a coleção, né? Qual que é o array ali que você quer trabalhar e você pode utilizar indexando ele. Então, para quem quiser um dia sabe que tem pelo menos ouviu falar que tem o for each, ele ajuda ali bastante. Então aqui tem um exemplo de aplicação, né, do for each comparando com o for normal.
Então aqui eu tenho, né, 3 posições. Por exemplo, eu podia colocar lá um a.length, né, que é o tamanho do meu vetor. Aqui, se eu for utilizar um for each, eu só coloco lá for int x, né, por exemplo, aqui ele está criando aqui o x aqui dentro, né? Ele coloca lá for int x, 2 pontos a. Pronto, ele já sabe que A é a minha coleção e que eu já tenho, que ele vai começar indexando do 0, vai ir até enquanto o tamanho é de 1 em 1. Aí ele já imprimiria direto, certo? Então, só para vocês saberem que tem essa estrutura também. Outras coisinhas aqui que eu deixei para essa última apresentação aqui para mostrar para vocês, que eventualmente pode ser importante, né? Vocês podem utilizar em algum momento. Uma delas é, tipo, o que mais tem de string, né? String é uma classe gigante, pessoal. String tem um monte de coisa ali para você trabalhar, um monte de métodos que ajudam vocês a trabalhar. Nós vamos utilizar isso, até tipo, pensando lá no trabalho final, ali dificilmente a gente vai utilizar muito disso aqui. Talvez alguma coisa, alguém pensar, poxa, mas eu quero fazer alguma coisa assim, você tenha a necessidade. Mas pelo menos aqui para dar uma passada, vocês pensam assim, poxa, tem bastante coisa, para vocês terem uma noção do que você pode encontrar lá dentro da classe das strings, né? Então, por exemplo, lá, o método concat. Concat, pessoal, é de concatenação, de junção. Eu quero criar uma variável para guardar o nome completo, né? Que aqui eu dei o nome de completo. Então, por exemplo, para mim unir o João com o Paulo, né? Eu posso utilizar dessa forma assim, ó, nome.concat e aqui o sobrenome. Completo já vai ficar certinho com João, Paulo, ok? Ele já vai unir ali para mim e montar isso, ok? Então é uma coisa que vocês podem vir tipo, a precisar utilizar. Isso no C é bastante utilizado, né? Concatenação é bastante utilizada lá no C, mas daí para se trabalhar com char, né? Que é bem chatinho de se trabalhar. No Java ainda é muito mais fácil. Então, uma coisa aqui que é interessante, por exemplo, lá é o método replace. Por exemplo, assim, ó, você tem lá um texto, você tem um texto lá e, poxa, às vezes por algum motivo você importou alguma coisa e ele pegou um caractere estranho, ou deu um erro ali tipo, dentro do teu texto ali, você precisa trabalhar com aquele texto, você precisa manipular ali, manipular aquela tua base de dados, manipular aquelas informações ali, e você quer trocar, por exemplo, lá, um caractere por outro, ou uma parte, uma substring, né, por outra. Você pode utilizar justamente esse método aqui. Então, aqui, ó, eu posso passar, por exemplo, lá, o char antigo, né, um caractere antigo, e o novo. Então, o que eu quero fazer? Por exemplo, lá, eu quero substituir, por exemplo, lá, A por B. Então, eu pego e dou lá, passo o meu texto como referência, né? Ponto replace. Qual que eu quero? Eu quero trocar o A por B, por exemplo. Eu quero o char old é o A e o char new é o B. Pronto. Automaticamente ele percorre todo ali, tipo, todo aquele meu conteúdo, ou aquela minha base de dados, e troca todas as ocorrências de um caractere por outro. Então vejam que é uma coisa interessante, importante. Pode ser que um dia vocês tenham essa necessidade. E daí, pelo menos, uma vez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, e não é uma coisa tão difícil assim de se aplicar. A substring. O que você quer, por exemplo, lá? Isso também é importante, você quer tirar uma partezinha, por exemplo, lá. Você quer mandar lá percorrer, você tá lá, montou uma lista de clientes, por exemplo, lá, e você quer tirar alguma coisa, você quer substituir, você está com algum problema que você quer pegar uma parte ali, uma parte daquela string e quer trabalhar com ela, você consegue. Por exemplo, eu quero tirar só a informação do CPF, eu quero só tirar a informação do nome, só do RG. Então, você consegue pegar isso pelo seguinte: você aponta aonde que você quer o começo e aonde que é o final. Por exemplo, se você aloca lá no teu banco, por exemplo, para o nome, 20 caracteres, mas você quer pegar o CPF e ele já fica na sequência, né? Tipo, sei lá, 11 caracteres que ficam ali na sequência depois do 20º caractere. Então você pega lá, por exemplo, do 21 ao 32. Então você manda percorrer lá e retirar para você do 21 ao 32. Pronto, você tira, por exemplo, o CPF de todo mundo, você consegue mandar essa informação lá para o teu banco, o que você quer trabalhar com ela. Então,
trabalhar com substring, cara, pelo menos vocês têm que saber que existe, né? E de uma necessidade conseguir. Né, isso aqui é mais informativo, né? Não é. Não, em si vocês podem vir a utilizar, mas enfim, não vai ter um exercício ali alguma coisa, né? Na graduação eu sempre passo os exercícios, mas aqui no técnico não, até por conta também de tantos outros conteúdos que a gente tem que ver ao longo, né, do ano. Então, o toUpperCase, toLowerCase, né, são métodos importantes também. O toUpper para fazer o quê? Colocar todo o texto em caixa alta. O toLower para colocar todo o texto em caixa baixa. Então, se você for imaginar lá, sabe, provavelmente vocês já foram preencher lá um formulário, foram preenchendo lá, você ia preenchendo, ele ia automaticamente colocando sempre em caixa alta para você, né, o texto. Então, você pode fazer, por exemplo, utilizando um toUpper, né, ali um método desse. Ou, por exemplo, poxa, você pegou e você trabalha lá na empresa e daí tá lá, nossa, e eu já passei por esse tipo de situação, você tem lá um banco de dados que está todo virado. Às vezes o pessoal cadastrava tudo com letra maiúscula, às vezes tudo com letra minúscula, às vezes maiúscula, minúscula, você quer padronizar isso. Você consegue? Você consegue fazer isso, tranquilamente. Você, por exemplo, lá, o que você pode fazer? Você faz uma rotina ali, né, fazendo um toUpper, sempre, pode até utilizar com um replace aqui também, né? Por exemplo, se for o A minúsculo, muda por A maiúsculo. Você pode fazer. Então, pense em toda a parte de formatação ali que você quer, fazer ajustes nos teus formulários. Você pode fazer utilizando esses métodos aqui, o toUpper e toLowerCase. Então, só para vocês também terem essa ideia. Então, aqui tem uns exemplos que eu peguei na internet aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele pegou e criou uma string, né? Ele criou uma string. This is a really not mutable, né? Então, o que ele tem? Ele quer fazer o seguinte, ó. Ele quer pegar aqui, ele quer verificar primeiro se, por exemplo, ele termina com, ó, ends with. É outro método que tem. Ends with, se termina com isso aqui, immutable, termina exatamente do mesmo jeito aqui. Então, quando eu for imprimir, ele vai imprimir true. Realmente, ele termina com aquilo. Às vezes precisa fazer uma verificação, uma validação. Esse tipo de método que pode te ajudar bastante. Por exemplo, aqui eu coloquei uma outra. Ó. Ele tem isso aqui lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho da minha string, eu tenho o MMU. Mas ele é o final da string? Não. Por isso que ele retornou false, certo? Então, o index of, né, aqui, ele é justamente para dizer também, é um método para dizer aonde que começa, por exemplo, aquela partezinha ali que eu quero. Então, ele me retorna para mim. O index of, quando eu coloco a string que eu quero encontrar, no caso, basicamente que nem está aqui nesse caso. Só que com int offset, esse offset é quantos caracteres eu vou pular para recomeçar, por exemplo, o meu teste. Por exemplo, eu quero fazer uma validação, mas eu quero deixar de fora os primeiros 30 caracteres. Por quê? Porque é o nome das pessoas. Eu quero fazer uma validação no CPF, por exemplo, depois. Eu consigo pegar aquelas partezinhas ali só do CPF, para mim ir, por exemplo, convertendo para um long int para mim testar lá no método de validação do CPF. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso sem problema algum. Então, só que daí eu dou um offset. Por exemplo, eu quero testar uma partezinha mais lá da frente, então eu pego um offset lá, por exemplo, eu pulo uns caracteres. Basicamente é isso. Então o offset ele pula uns caracteres para daí começar uma parte ali da tua substring, né? Esse char at aqui, esse método, ele retorna para você o caractere de uma posição. Então, por exemplo, eu quero verificar qual caractere tem lá na posição 10, ele me retorna, né? Ele me retorna um char. Quando ele retorna um char, você pense lá, é um caractere, ok? Então aqui tem umas brincadeiras aqui, né? Tipo aqui do exemplo que eu peguei na internet aqui. Então ele tem essa string aqui. Daí primeiro ele criou essa string, criou essa aqui, criou essa outra aqui. Ó. Aqui ele criou tutorials, aqui ele criou tutorials, com S, né? Justamente para testar. Então, o que acontece? Então, primeiro aqui, ele colocou o seguinte.
Found index, aqui lembrando que ele está testando nessa primeira string aqui, né? Por isso que ele está apontando aqui str.indexOf O. Index of O. Então, o que ele quer saber? Então, qual que é o primeiro O? Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Por isso que ele retornou aqui para mim o índice 4, ok? Esse outro aqui, found index, ele quer encontrar um O, só que ele dá o offset de 5, ou seja, eu vou começar a partir daqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 é aqui que ele quer começar, aqui no M. Então, beleza, mas então ele quer continuar e ele quer encontrar o próximo O. 6, 7, porque o espaço vazio conta como um caractere. 7, 8, 9. Então, olha aqui que ele retornou 9 para mim. Por quê? Porque ele quis encontrar um O, mas dando um offset de 5. Então, indiferente se tinha O até o quinto índice, ele desconsiderava. Ele, a partir dali, ele começou a procurar encontrar o próximo O. Ok? Aqui ele quer encontrar, por exemplo, a substring 1. A substring 1, qual que é a substring 1? Essa aqui, ó, que é tutorials. Então, ele vai ir percorrendo aqui e vai me dizer assim, ó, encontrei aqui, ó, tutorials, ele encontrou aqui, ó. Mas o que ele retorna para mim? Qual que é o índice onde ele encontrou? Onde começa isso? Então, se eu estava no 9 aqui, então 10, 11. Por isso que ele retornou o 11 aqui. Tá, beleza. O próximo, ele mandou procurar na substring lá, a substring 1 a partir do index 15. Só que o 15, olha, então aqui é 12, 13, 14, 15. Mas ele não consegue mais encontrar o substring 1 aqui, que é tutorials, se ele já está daqui para frente, a partir do offset que ele deu de 15. Então, quando ele não encontra, ele retorna menos 1. Menos 1 quer dizer que ele não encontrou mais. Quando ele não encontrou mais, né, ali, ou ele retorna para você o índice correto que ele encontrou. Se ele retornou para você menos 1, é porque não existe, né? Então, porque eles não poderiam utilizar os positivos, nem o 0, porque o 0 seria o primeiro índice, então eles colocaram menos 1. Menos 1 já é um indicativo que não encontrou. Isso aqui é importante, porque tem outros métodos que funcionam também dessa maneira. Por exemplo, aqui ele mandou procurar os tutorials, com S aqui, né? Justamente só uma letrinha diferente, mas ele encontrou? Não, por isso que ele retornou menos 1. Então ele percorreu tudo aqui, não encontrou essa substring, então por isso que ele retornou menos 1. Então aqui também mais umas coisinhas para a gente dar mais uma reforçada, sempre em comparação ali com objetos, né, do tipo string, equals. Se eu quero desconsiderar caixa alta, caixa baixa, equals, ignore case, né? A gente já tinha visto isso, mas é importante. Eu posso fazer as conversões de tipos aqui, pessoal, retornar o tamanho de uma string, né? Esse aqui a gente já utiliza, né, sempre, né, o string.valueOf para a gente fazer a conversão ali, né? A gente sempre utiliza isso aqui. Então, a gente convertendo do tipo primitivo, que é ali que o usuário digita, para a nossa variável do tipo string. Então, o length que ele vai retornar para mim o tamanho, né, a quantidade de caracteres ali que eu tenho dentro de uma string. O string builder, pessoal, o string builder, ele é uma outra classe. A classe string é grande, tem um monte de coisas. A string builder tem um monte de outras coisas lá também. Muitos outros métodos também para você trabalhar com o string builder. Pessoal, isso aqui é só dando um apanhado geral, só para vocês terem uma ideia do que dá para se fazer, né? String é uma classe, né, gigantesca. String Builder já é outra classe gigantesca também, que tem um monte de métodos. Mas é basicamente uma maneira, você pode instanciar também ele já direto ali. Mas por que eu mostro isso aqui? Principalmente por conta desses dois métodos aqui. Esses dois métodos aqui são bem importantes. O append e o insert. Principalmente o append ali, que ele é muito importante. Para que acontece? O append, quando eu quero ir concatenando ali, por exemplo, muitas coisas. Muitas coisas seria um pouquinho mais difícil de se fazer utilizando lá o concat. Então, por exemplo, lá, o string builder, ele te permite você, utilizando, por exemplo, o append lá, ele criou um append, ele criou um string builder chamado buffer. E iniciou ele com H. Aí ele só vai dando buffer.append, .append L, .append L, .append O. E quando eu imprimir buffer.toString ali, né, tipo
meio de ele imprimir, né, essa string ali que ele está trabalhando, então ele vai te imprimir o hello montado. Então você vai dizer, besteira isso, mas às vezes nem sempre. Às vezes precisa concatenar que seja, às vezes para você tem que passar uma rotina lá, por exemplo, num banco de dados, para colocar um ponto e vírgula, para você substituir algum tipo de caractere que você teve problema. Esse aqui pode te salvar horas e horas ali de trabalho. É importante você utilizar ele aqui. Então ali umas características, né, de String Builder, principalmente para você textos carregados de fora da aplicação, como falei, de você pegar um texto grande e você ter que formatar aquele texto, organizar ele, você pode utilizar o String Builder. Para quando você recebe valores literais ali, né, que são aqueles valores ali, às vezes geralmente, entre aspas, um texto muito grande, então você vai precisar utilizar. Mas ele tem a seguinte característica, texto em geral que não serão modificados intensamente. Mas, por exemplo, o String Builder, por mais que ele tenha uns métodos ali, algumas coisas que são um pouco diferentes em relação até a própria classe String, mas ele não é, sei lá, um texto ali que você vai ficar o tempo inteiro mexendo. Aí você teria que pensar em outras formas de fazer isso. Por quê? Porque ele usa bastante processamento, fica meio carregado. Mas isso é só um detalhe aqui. Pois bem, pessoal, isso aqui era essa parte de string ali só para dar uma complementada, né, passar para vocês isso. Mas a ideia é nós começar a brincar aqui com o nosso exercício de... vou pegar aqui um enunciado da lista. Ó, o OBS fica caindo. Será que o OBS que está com problema? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas acho que ele está transmitindo certinho. Ainda continua. Tá, pessoal. Não sei se a gente vai conseguir terminar hoje, mas qualquer coisa a gente termina amanhã. Deixa eu só pegar aqui o enunciado do exercício 3. Vou ter que pegar em duas partes aqui. Deixa eu criar aqui uma classe. Opa, mas eu tô na lista 13 aqui. Ixi, travou meu Eclipse. Lista 14. Eu não sei porque eu tava ali com a lista 13 aberta. Então, esse aqui, x3 array list. Pra gente brincar ali com o exercício 3, o último exercício da nossa lista 14. Certo? Então a gente vai brincar com ela ali. Agora fazer esse exercício. Deixa eu colocar aqui o enunciado aqui em cima. Tomem cuidado, pessoal, eu sempre esqueço de tirar. Quando você tem esses caracteres aqui, mesmo quando ele está comentado, ele dá um pau no teu código. Tem que tomar cuidado com isso. Esqueci de tirar, não sei porquê. Dos outros ali eu tirei, do 1 e 2 tirei. Desse aqui eu esqueci de tirar. Não gosto porque às vezes o pessoal copia e tem problemas com isso. Beleza. Então, o exercício que a gente quer fazer hoje, aqui, é esse daqui, né? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um exercício que, deixa eu pegar aqui. Eu quero criar um array list para valores numéricos inteiros. Então, eu quero brincar ali com valores numéricos inteiros, né? Permita inserir valores no final da lista ou em alguma posição específica. Então, eu posso inserir em qualquer posição ou no final. Permita fazer a retirada de um valor dentro da estrutura pelo valor ou pela posição, ou ainda excluir todo mundo, né? Que seria dar um clear lá, né? Então, na minha, né? Tipo, toda a minha array list eu poderia apagar ela, né? Se eu quisesse. Então, é isso que eu posso fazer. O que mais? Permita buscar um elemento na lista pelo valor ou pela posição. Permita ao usuário mostrar os valores contidos dentro da estrutura a qualquer momento. Vocês vão ver o quão fácil é isso aqui de se fazer com array list. Então vamos lá, vamos começar a brincar aqui, pessoal, com esse exercício. Então vamos fazer amanhã aqui, vamos criar nossa array list. Aqui, ó, se vocês quiserem puxar, ó, ele já vai achar aqui, ó, para você. O array list está dentro lá do pacote do java.util, né? Então, array list, aqui ele já vem naquele formatinho ali para você definir o tipo dele, né? Então, por exemplo, eu quero manipular valores do tipo inteiro, então eu vou colocar íntegra aqui, né? Vou dar o nome de lista ali, né? Pra gente lembrar, né? New array list
E aqui, pessoal, quando eu defino aqui na frente, o padrão é que você vir aqui e colocar assim, não, vão ser do tipo inteiro ali que eu vou manipular. Se eu quiser colocar um tamanho, por exemplo, lá, 100 valores, eu posso definir aqui. Mas vamos deixar isso aqui para alocação dinâmica, automático. Então, o valor que chegar ali, que entrar, vai embora, né? Eu consigo manipular ali, ok? Então, beleza. Então, vamos pegar aqui. Eu vou criar um menuzinho, né? Então, vou precisar do LinchOP. Eu vou precisar basicamente de mais duas variáveis, né? Uma para sempre eu guardar o valor que eu quero receber, que eu quero inserir lá na minha array list, e uma para mim controlar, por exemplo, lá naquela parte ali que ele fala, por exemplo, lá que ele quer a posição, né? Então aqui eu quero saber o valor que ele quer remover, então por isso eu preciso do valor. Eu quero buscar ou remover, eu quero por posição, então eu preciso da posição. Também acho que não tem inserção, né? Também ele precisa disso, ok? Então, basicamente, eu acho que com essas variáveis aqui, a gente já pega e já consegue resolver, né, o exercício. Então, basicamente é isso aqui, né? Vou jogar lá o for. Um forzinho aqui infinito e vou começar a montar ali o menu. O menu não tem o que fazer, né, pessoal? A gente vai montar ali do jeito que a gente sempre fez. Só vamos fazer com o Option Pane também, né? Porque vocês vão ver que o ArrayList já ele é feito, né, tipo, já para você imprimir ele com o Option Pane com uma facilidade bem grande. Então, show de bola aqui. Vamos só lembrar tudo que a gente precisa fazer aqui. Então, a gente vai receber um integer.parseInt, Option Pane, show message dialog, no, e aqui eu vou compor. Então, vamos lá. Escolha uma opção, né? Qual a opção que o usuário quer? Deixa eu só acertar uma ponto e vírgula aqui. Escolha uma opção. Então, é a opção que o usuário quer. Eita, nós. Isso que dá. Te desacostuma de usar o teclado. Aí. Não dá achando mais o contrabarra. Então, ali. Não é show message, é show input. Show input dialog. Também fico perdido, pessoal. Fico uns dias sem programar. Isso é padrão ali, você já começa a se bater. Então, por isso que eu sei também, que eu estava comentando com vocês, que é chato, né? Vocês ficarem um tempo sem fazer ali as atividades. Também é ruim, mas por outro lado eu sei também que vocês têm um monte de coisa para fazer. Então, por isso que eu entendo também, né, a questão de fazer. Então, vamos fazer assim com inserir, e daí inserir, remover, depois buscar e só, né? E buscar, porque daí depois a gente faz submenus ali dentro. Para que a gente possa pegar e daí sim ir brincando ali, né, com tipo, se ele quer inserir no final, inserir no meio, né, e tal. Então, é por isso que a gente usa ali, ok? Então, o 4 é o certo, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Já vamos montar a nossa estrutura de if else ali certinho. COP igual ele quer inserir. Se não, se COP for igual a 2, ele quer remover. Se não, se COP for igual a 3, ele quer buscar. Se não, se COP for igual a 4, ele quer finalizar. Já vamos fazer aqui certinho antes que eu me esqueça. Então vamos botar aqui no Option Pane, show message dialog, no finalizando. Se não, deixa antes que eu me esqueça, eu vou colocar o break aqui, né? Senão, esse é o padrão ali de esquecimento que eu tenho. Show message dialog, no. Aqui, se o cara digitar qualquer coisa que não for 1, 2, 3 ou 4, é porque foi uma opção inválida. Fechou? Então, a casca do nosso programa é isso aqui.
Quando eu vou fazer a parte da inserção, eu tenho que perguntar para o cara se ele quer inserir no final ou uma posição específica. Então vamos lá, vamos usar o AP de novo. Como... Tem que pegar de novo, né? Integer.parseInt JOptionPane show input dialog como deseja inserir. Como deseja inserir? Como que o nosso usuário deseja inserir a informação? Então, se for 1, vamos colocar no final. Ele quer inserir no final. E se for 2, ele quer numa posição específica. Numa posição específica, né? Ali que ele vai dizer para nós, né? Qual que é a posição ali que ele quer inserir. Ok? Então eu vou cair aqui de novo, né? Que eu vou ter que fazer um ifzinho daí dentro do inserir. A gente está dentro do inserir aqui, né? Então, se OP for igual a 1, ele quer inserir no final. Se não, vamos fazer assim, ó. Nem vale a pena a gente pegar e ficar tratando, pessoal. Se não, a gente já, daí, digamos assim, para não dar nenhum tipo de erro, ali ele pede daí, tipo, a posição que ele quer inserir, ok? Então, beleza. Vamos fazer assim, ó. Agora, a gente vai pegar o valor. Então, o valor que o usuário quer inserir. Então, vamos pedir esse valor ali para o usuário. Integer.parseInt JOptionPane.show input dialog. Qual o valor para inserir. Beleza. Então, pedir ali o valor para o usuário, né? O que ele quer inserir. Deixa eu ver se eu puxo aqui, daí fica aparecendo um pouquinho mais aqui para vocês. Qual o valor que deseja inserir? Então, daí vai ser o valor ali que o usuário vai querer. Olha que simples. Eu só pego, por exemplo, lá, a minha ArrayList, lista.add e passo o que eu quero inserir. Eu quero inserir o valor. Acabou. Olha como ele fica simples, né, pessoal? Fica muito simples. Eu só quero inserir, eu só dou lista.add e passo o valor que eu quero. Poderia ter colocado tudo isso aqui dentro? Poderia, só que eu acho que fica meio carregadinho demais. Sinceramente, é muita coisa ali dentro, né, da mesma... né, da mesma condição, né? Fica meio complicado ali demais. E se não, eu tenho que pedir daí as duas coisas. Eu preciso pedir o valor e a posição. Então, vamos fazer assim, ó. Meu teclado bugou. Aqui, peguei o valor. Então, eu preciso de qualquer jeito, preciso saber o valor que ele quer inserir. E, claro, aqui eu poderia deixar... só num aqui, ó, poderia ser, né? Até vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, já deixamos esse aqui fora, daí a gente evita de repetir. Né? Agora que acho que deu para mais ou menos entender que aqui eu ia pedir de qualquer jeito de novo, né? Então a gente já deixa fora. E aqui, mas só que aqui a gente precisa da posição. Né? Aqui a gente precisa da posição ali para receber. Então, integer.parseInt JOptionPane.show input dialog. Em qual posição deseja inserir? Em qual posição deseja inserir? Beleza. Então, agora eu tenho a posição que ele quer inserir e eu tenho o valor que ele quer inserir. Então, o que eu vou fazer? Lista.add. Olhem só, aquilo que é importante da gente lembrar lá da questão da sobrecarga de métodos. Esse método add era sobrecarregado. Um é só esse aqui, que ele só recebe valor. Outro, ele precisa de dois parâmetros. O primeiro é o índice e o segundo é o que eu quero inserir. Qual que é o elemento que eu quero inserir? Então, o índice é o quê? Aqui a gente só tem que tomar cuidado. Como ele é indexado a partir do 0, posição usuário não vai dizer, eu quero inserir na posição 0. Não, né? O usuário quer inserir na primeira, na segunda, na terceira posição, né? E então é estranho. E aqui no lugar de elemento, eu vou colocar o meu valor. Pronto! Eu adicionei um elemento na posição que o usuário quiser. É isso que eu fiz, né? É isso que eu fiz. Pôs -1, ali no caso, para adicionar ali
no índice correto, né? Por exemplo, ele vai dizer a posição 1, mas pode ser na 0. Então ele quer inserir ali no meio. Então pensem que aqui ele está fazendo todo aquele processo lá que a gente fez na unha lá, quando a gente estava manipulando a lista lá do nosso vetor lá de listas, né? Pense que a gente pegava e fazia lá, né? Toda a questão lá, tinha que preocupar lá com fazer tudo. Aqui não, aqui só dou lá um pos menos 1 e já era, né? Já tá feito ali para nós, ok? Então, ele quer remover aqui, né? Quando nós entramos aqui na posição 2, ele quer remover. Mas eu até sugiro, talvez, pra gente pegar e fazer a opção 3. Lembra que a gente até que eu comentei isso com vocês? Assim, ó, olha, quando a gente precisa de duas coisas importantes. A gente insere e daí a gente já começa a testar, pra ver se está funcionando. Não adianta a gente tentar fazer o de remoção, sendo que a gente não sabe se a gente está conseguindo verificar se a nossa inserção está certa, né? Como é que eu vou testar a remoção? Então, a gente pega aqui primeiro e faz aqui. Então, lá o exercício ele pede por valor, posição, ou mostrar tudo, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui um submenu. Então, vai ser lá op igual a integer.parseInt. Pessoal, só me responda uma coisinha ali. Vocês estão com alguma coisa marcada agora às 5? Acho que a gente demora aqui uns 10 minutinhos ainda para terminar. Vocês preferem terminar hoje ou terminamos amanhã? Já deu quase uma hora aqui. Amanhã ainda é pra gente tirar dúvidas ali e daí eu vou começar ali com a parte da interface. Mas vocês me escolhem. Se vocês tiverem alguma coisa marcada aí pra hoje, pra quem tá acompanhando aí, a gente continua amanhã. Se não, eu termino aqui, vai mais uns 10 minutinhos. Ali, 10, 15 minutinhos no máximo. Beleza, Cristina. Eu prefiro terminar também, eu acho melhor. Termina e amanhã a gente continua daí. Tem um tempo ali pra tirar dúvida ali, pra explicar alguma coisa ali que ficar faltando. E daí a gente começa com a parte da interface, ok? Ó, tem um som aí agora, só que faltava. Deixa eu fechar minha janela aí. Não, acho que era só um carro passando mesmo. Que, cara, às vezes é uma barulheira aí também que me desanima. Tá, então beleza, estamos fazendo aqui, eu preciso escolher uma opção de consulta, né? Então, escolha uma opção para consulta. Então, só preciso colocar entre aspas duplas, né? Escolha uma opção para consulta. Então, vamos lá. A primeira opção que eu vou fazer lá vai ser por valor, né? Então, por valor. 2 por posição. E 3 é valor, posição e todos, né? Listar tudo. Listar tudo. Ele vai mostrar ali tudo para nós. Que na verdade, se a gente for imaginar, esse aqui é o mais importante. O listar tudo que para nós, que a gente está começando a fazer ali e testar, é o mais importante, é listar tudo. Então, nem sei se eu vou fazer todos os outros já de cara. Vamos começar ali pelo listar tudo ali, para vocês já verem como é fácil demais ali fazer isso, né? Então, aqui é por valor, é o cif op igual a 2. Quando for por posição. E o último, vamos deixar sem nem verificar. Aqui é o listar tudo. Listar tudo. O listar tudo, pessoal, é a coisa mais fácil que tem. Só vou jogar assim, ó, JOption pane, show message dialog, no. O que eu quero imprimir? Eu quero imprimir toda a array list. Se eu precisasse fazer lá no vetor para imprimir todo o vetor, o que eu preciso? For percorrendo o vetor, mostrando todo mundo. Aqui eu só preciso fazer o seguinte: imprima para mim a lista. Acabou. Acabou. Eu só fazendo isso aqui, ele já vai mostrar para mim tudo. Tudo que eu tenho ali na minha lista já vai ficar resolvido, né? Então vamos lá. Vamos testar aqui. Vamos testar aqui. Opa. Então beleza. Então, primeira coisa, vamos testar o inserir, né? Inserir
no final 1. Inserir no final 2. Inserir no final 3. Então, se eu mandar buscar, listar tudo, 3 e 3, 1, 2, 3. Quando eu mando imprimir a lista ali, pessoal, ele já imprime para mim toda a array list, iniciando por colchete, finalizando por colchete, todos os elementos separados, separado por vírgula, ok? Então ele vai separando por vírgula ali todos os elementos. Então é assim que funciona. Olhem que maravilha, muito mais fácil, né? Muito mais simples ali de se fazer. Então aqui vamos só inserir por posição específica. Eu quero inserir na posição, eu quero inserir o elemento 9 na posição 2. Olhem aqui também, né, que ele ficou 1, 2, 9, 3. Pensem aquilo, se a gente fosse lá manipular com lista normal, lá com vetor, o que precisaria fazer? Todo mundo ali precisava jogar o 3 para frente, o 2 para frente para colocar o 9. Aqui não, aqui eu só mando, ó, adicione o 9 na posição 2, foi, acabou, certo? Já está resolvido aqui para nós, ok? Então, só vou finalizar aqui e agora vamos voltar para a parte da remoção, né? A parte da remoção ali é basicamente também, eu preciso remover ela por valor, por posição ou apagar toda a lista. Então vamos montar menuzinho ali também. Se bem que eu podia até... vamos fazer de novo, né? Vamos para também facilitar, já vamos fazer esse menuzinho aqui. Escolha uma opção para remover. Vai ser basicamente, só não vai ser listar, né? Vai ser limpar tudo. Limpar tudo. Daí já facilitou ali, né? Já reaproveitamos ali, só fiz ali o ajustezinho ali em cima. Certo? Então o adicionado já está funcionando, a gente já testou. Agora a gente quer fazer a remoção. Então, vamos lá. If se OP for igual a 1, eu quero remover por valor. Se não, se opção for igual a 2, eu quero remover por posição. Se não, eu quero dar um clear all, limpar tudo. Beleza? Começamos por esse aqui que é mais fácil. Só quero fazer o quê? Lista.clear. Acabou. Limpou a lista. Limpou. Então, não preciso, por exemplo, o que a gente fez lá na última lista? Estava fazendo um for, percorrendo, colocando 0 em cada um, né, subscrevendo. Aqui eu quero limpar tudo. Lista.clear. Acabou. Aqui, para mim, remover por valor, eu preciso justamente perguntar para ele o quê? Preciso perguntar o valor, né? Então, eu já vou copiar daqui qual o valor para remover. Então, eu só pego e peço pro cara. O que eu quero? O que você quer remover? Qual que é o valor que eu quero remover? Beleza. Só vou dar o quê? Lista.remove. Aqui nesse lista.remove, eu só tenho que tomar cuidado com o seguinte, pessoal. Com o seguinte. Se vocês forem olhar aqui, ó, quando eu dou um lista.remove, ele não tem opção de... ele até tem do objeto aqui. Vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu passar o valor aqui como referência. Depois a gente vai testar aqui se vai dar certo. Depois a gente testa aqui se vai dar certo. Mas uma das coisas que às vezes, por exemplo, lá você não tem, você pode fazer dessa seguinte forma aqui, ó. Lista.remove. E aqui, deixa eu só apagar aqui para vocês verem aqui. Esse método aqui, ele também é sobrecarregado. Então, ele tem para você apontar o índice. Mas como é que você sabe qual que é o índice? Lista. Por exemplo, se eu quero descobrir o índice de um elemento, eu posso descobrir dessa forma aqui, ó. Então, o que ele faz? Se eu utilizar nessa versão aqui, ó, a gente vai testar essa primeira aqui que é mais simples. Mas, eventualmente, vocês podem ter que utilizar isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um caso do remove, né? Mas lista.indexOf valor. Se eu quisesse resgatar o índice daquele elemento, eu posso fazer dessa maneira aqui, ok? Aqui ele vai percorrer toda a minha lista, vai encontrar o valor e vai retornar para mim qual que é o índice daquele elemento.
e daí, por exemplo, eu poderia remover. Então, vamos deixar isso aqui, a gente testa isso aqui. Se der certo, beleza, se não, a gente testa esse segundo aqui, beleza? O último, né, aqui, porque a gente já fez o clear aqui, é remover por posição. Então, eu preciso perguntar para ele qual a posição que ele deseja remover, né? Então, em qual posição deseja remover? Beleza. Então, pedir ali a posição ali para ele remover. E o que eu vou fazer? Lista.remove. Só que aqui eu tenho que lembrar de novo daquele detalhe. Ele começa do zero, o usuário vai sempre... Ele não vai dizer assim, eu quero remover da posição 0. Eu quero remover da posição 1. Ele vai dizer da posição 1. Mas se é o da posição 1, é o primeiro. E o primeiro está no índice 0. Então é pos menos 1. Ok? Pos menos 1. Então, agora acho que o de remoção aqui já está ok. Só vamos testar ali as três condições ali, né? Vamos inserir no final 1, inserir no final 2, inserir numa posição específica, eu quero inserir o valor 3 na posição 3. Vamos ver se deu certo? 3, listar tudo, 1, 2, 3. Fechou, ok? Agora, então ele está ali, está inserindo, normal, está bonitinho. Vamos lá, vamos testar o remover. Eu quero primeiro remover por valor. Qual valor desejo remover? 1. Então ele tem que aparecer agora só o 2 e o 3. Vamos lá, buscar, listar tudo, 2 e 3. O que eu mandei remover? Eu mandei remover o 1 ou 2? Agora eu me perdi. Ali ele... Aqui ele deu um problema. Aqui ele deu um problema. Pelo seguinte, pessoal. Aqui, esse valor aqui, como ele é inteiro e o índice é um inteiro, aqui que ele pega, eu recordava que eu não podia usar isso aqui. Por quê? Porque aqui ele, por padrão, ele não pega o objeto inteiro que eu quero remover. E ele vai remover pelo índice. Por isso que ele removeu o segundo, porque eu digitei que ele quer remover o 1. Ele entendeu o seguinte, que eu quero remover o índice 1, certo? E por isso deu problema. Então, na verdade, aqui, eu preciso utilizar isso aqui, porque daí ele sabe, ó, não, mas ele quer remover o índice daquele elemento, da onde ele encontrar aquele elemento. Agora vai dar certo. Não sei porquê, mas eu lembrava que tinha alguma coisa disso aqui, mas agora já descobrimos que é isso. Ó, vamos lá, vamos inserir rapidinho, inserir no final 1, inserir no final 2, inserir no final 3. Buscar, listar tudo. 1, 2, 3, beleza. Quero remover por valor. Eu quero remover o 2. Então ele vai retornar para mim, que é o índice 1, e tem que remover o 2. Vamos ver lá. 3, listar tudo. 1 e 3. Agora sim, ele removeu certinho. Eu queria remover justamente o elemento que era o 2, né? Beleza. Agora eu quero remover por posição. Eu quero remover o que tiver na primeira posição. Então era para mim remover o 1. Se eu listar tudo, tem que aparecer só o 3. Certo? E por último, vamos inserir mais um, para não dizer que só tinha um, né? Inserir no final os 5. Listei, tá lá 3 e 5. Quero remover, limpando tudo. Vamos lá, 3 buscar, 3 listar tudo, tá vazio. Quando ele é vazio, pessoal, isso aqui é muito importante. Quando é vazio, ele só imprime os 2 colchetes, sem nada ali dentro, ok? Então, beleza? Finalizamos aqui. A única coisa que está faltando agora é o de listar, né? A gente precisa listar por valor e por posição. Então, para valor, o que a gente precisa? A gente precisa receber o valor, né? Então, a gente quer, na verdade, quando eu quero mostrar um valor, ele vai dizer assim, ó, o valor tal foi encontrado em tal posição, certo? Então, qual o valor para buscar? Qual o valor para buscar? Daí ele vai aparecer basicamente aonde que tá. Então, eu já vou cair direto aqui no JuptionPane.showMessageDialog null e vamos começar a compor a mensagem.
E o Zulu ronca aí. Eita, menino. O valor... Daí aqui, vamos concatenar aqui o valor. Valor... Foi encontrado na posição... Aqui só, lembrando, nem vou fazer o tratamento aqui, pessoal, mas poderia fazer um tratamento, até mesmo já porque já estendeu um pouquinho aí demais, né? Da hora, só vamos fazer a parte mais basicona dele aqui. Mas aqui eu poderia verificar, ó, não foi encontrado valor e tal. Aqui ele vai encontrar na posição, ele vai aparecer nada ali quando ele não encontrar, né? Provavelmente acho que ele retorna a -1, se eu não me engano, aqui também. E aqui eu tenho, então, pegar e fazer o quê? Tenho que concatenar. Só que daí eu tenho que lembrar do seguinte. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu preciso buscar aonde que está esse valor. E onde é que está o valor? No lista.index of, porque eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que mostrar a posição ali, só que a posição vai ser sempre o quê? O índice mais 1. Então, lista.index of do valor que eu quero encontrar, só que isso aqui retorna para mim o índice, né? Lista.index of retorna o índice. Só que aí, para mostrar a posição certinha, eu tenho que fazer o quê? Colocar um mais 1, ok? Então, por exemplo, se ele está no índice 3, beleza, mas ele está na posição 4, porque ele começa indexado a partir do 0, que nem o vetor, ok? Então, beleza, aqui fechou. Aqui, quando é a posição, preciso receber a posição, vamos copiar daqui. Para facilitar ali, é só a gente dar uma ajustadinha na minha mensagem. Em qual posição deseja buscar? Vamos dizer assim, né? Que ele quer mostrar o elemento que está dentro daquela determinada posição. Então, beleza. Vamos cair já no JOption pane. .show message dialog. Null. Aqui é quase como se fosse o contrário, né? Porque aqui eu só imprimi a variável. Agora eu quero buscar na minha lista, né? Primeiro, então. O valor. E aqui eu quero mostrar o valor. Só que como é que eu vou pegar esse valor? Pegar o valor. Pegar o valor com lista.get. E o get aqui, o que ele faz? Ele pega o índice. Só que o usuário acabou de digitar para mim a posição. Vai ser então o quê? Posição para o índice, posição menos 1. Só isso, né? Fechou. Então, aqui ele já mostra o valor, tal. Foi encontrado? Foi encontrado, né? Foi encontrado na posição. E aqui a gente concatena mais né? A posição que o usuário queria. E eu acho que é basicamente isso aqui. Basicamente isso aqui para a gente testar. Ok? Então, aqui a gente retorna um índice e soma mais 1, né? Porque tem aquela diferença de índice e posição que é sempre mais 1. E aqui é justamente o contrário. Porque aqui ele digitou a posição, mas eu quero mostrar o elemento que está no índice ali, que é menos 1. Né? Para mim não roubar, digamos assim, né? Tipo ali, mostrar o elemento que está na frente, eu tenho que dar um menos 1 ali. Vamos só testar. Então, a gente já tinha testado a inserção. Vamos inserir de novo. Inserir no final. Inserir no final. 2. Inserir no final. 3. Vamos listar todo mundo. Tá lá. 1, 2, 3. Vamos buscar agora. Eu quero buscar o valor. Eu quero buscar o 3. Que tem que dizer o valor 3. Vai encontrar na posição 3. É isso aí, né? E aí, Gabriele, tudo certo? O que mais temos que a gente não testou? Buscar por posição. Em qual posição deseja buscar? Vamos dizer assim, eu quero buscar quem está na primeira posição, né? Quem está na primeira posição é 1. Então ele pegou, ele encontrou, estava no índice 0, só que daí ele somou mais 1 e mostrou para mim. Né? É isso que ele fez. E é isso, né? Eu remover, já tinha testado tudo, quero remover na posição 2. Boa tarde, Luiz. Tudo certo? Eu quero remover a posição 2. Vamos listar todo mundo aqui, ó. 1 e 3, né? Ele removeu. 4. Sair, finalizando. Ok. Basicamente era isso aí, pessoal. Basicamente era isso aí que a gente precisava ver de ArrayList, né? Era isso aí.
Era isso aqui, tipo, pra vocês terem uma ideia, né? Aqui, se a gente for, tudo certo também, Luiz, tudo certo. Só queria que desse uma chuva aí, que tá precisando, né? Tá tão seco, coitada, minha grama ali. Tem que, às vezes tem que estar molhando ali um pouco minha grama, porque já tá meio seca. Então tem que, queria que desse uma chuva aí, acho que tá precisando aí, né? Mas fazer o que, né? Não chove. Então, aqui, ó, pessoal, se a gente fosse imaginar, se a gente fosse fazer lá, vamos pegar da lista 13, por exemplo, lá que a gente fez o exercício da lista. Por exemplo, ó, só pra gente ter uma ideia, né? Olha aqui, a gente fez 145 linhas e tem menos coisas do que tem na nossa array list aqui, certo? E com muito menos linhas. Pessoal, se a gente for imaginar, a gente aproveitar, por exemplo, uma estrutura que nem essa de array list, ela ajuda nós muito mesmo. Muito mesmo. Claro, sempre tem que estar ligado, tipo, às vezes fica um tempo sem olhar, tem que sempre dar uma consultada, qual nos métodos ali e tal, como é que funciona, sempre tem que dar uma olhadinha na documentação ali para você ver, né, e entender como é que funciona. Mas então, basicamente era essa aqui a gente mostrou, criou uma array list de inteiros, aqui a gente fez um menuzinho, aqui para inserir a gente utilizou, para ele inserir tanto no final quanto numa posição a gente pegava o valor. Aí, se é só para inserir o valor sempre lá no final, é só dar um lista.dd valor, ele já joga lá no final direto. Se a gente quer saber a posição, a gente passa daí, a gente tem que passar o índice, né? O índice que é pos menos 1. Ainda não abri, Cristina, mas já vou abrir. Eu abro aí, mas vou deixar até final de semana, pode ser? Deixa até final de semana, a gente fez os 3 exercícios ali que precisava, né? Mas, como digo assim, isso aqui não dá para fazer tanta melhoria, tanta coisa, né? Mas acho que de momento está tranquilo aqui. Então aqui a gente fez aqui a adição dos elementos, aqui a gente fez a remoção, né, utilizando o remove, passando o índice ali como valor. Não dá para passar isso aqui, então não dá para passar o valor porque justamente ele é um inteiro e ele dá prioridade para daí remover por índice, daí ele remove da posição errada, por isso que a gente não poderia usar daquela forma. Aqui a gente removendo, passando por índice direto, né? Passando por índice do pos menos 1 que dá certo de fazer. O lista.clear para apagar todo mundo. Aqui a gente utilizou um lista.indexOf para retornar o elemento que está naquele determinado índice. A gente colocando esse mais um aqui por conta da indexação a partir do zero. E aqui o lista.get, né? Que é para pegar um elemento, eu dou um get ali, né? E para imprimir é a coisa mais fácil, que você só simplesmente joga lá de option pane, show message dela, lista, acabou, imprimiu todo mundo.